Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um EBD online. É a sua EBD lhe alcançando na sua casa. Estamos iniciando, meus queridos, mais um trimestre abençoado na presença de Deus. Chegamos ao terceiro trimestre de 2022 com a revista de jovens que tem como título Imitadores de Cristo, ensinados, extraindo todas as palavras de Jesus e dos apóstolos. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Espero que esse trimestre seja um trimestre recheado de bênçãos e aprendizado para você, professor, que é um aluno na sala de aula, e para os seus alunos, e fiquem todos cheios da graça de Deus com o aprendizado desse trimestre. Queremos nesta hora agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos, presidente do Ministério de Abreu Lima em todo o estado de Pernambuco, como também agradecer ao nosso pastor Renato Torres, que é o nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais. Meus irmãos, nesta hora vamos estudar a lição de número 1. Ela tem o título Morrer para Viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O eu neste singelo século é algo que tem influenciado a muitos. Muitos não querem mais abrir a mão do seu eu. O eu tem se destacado, o eu tem feito coisas terríveis. Nós temos ficado egoístas por causa do eu. Mas nessa lição, nesse trimestre, vamos aprender a ser humilde, porque a graça de Deus nos alcançou. A lição traz como texto principal: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. O resumo da lição diz assim: o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. O que é o cristianismo? O cristianismo é renúncia. A graça de Deus nos alcançou para que assim nós tenhamos acesso aos céus, acesso à salvação através da graça, que é um favor não merecido. Ninguém merecia esse favor, mas aprove Deus dar seu Filho para que morresse na cruz, e pagando todos os nossos débitos, toda a nossa dependência do pecado, pago na cruz, aí a graça nos alcança. Mas essa graça ela é alcançada através da fé. Temos que ter fé e acreditar na graça salvadora de Jesus Cristo. Mas é uma graça ao qual muitos estão fazendo dela uma desgraça. A graça foi de graça. A graça é de graça, mas não foi de graça. Teve um preço muito alto a ser pago. Ponto 1 da lição: a vida nova que recebemos. A graça que nos faz mudar de vida. O apóstolo Paulo exorta os romanos que tudo que o homem precisa para a salvação está na graça redentora de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Não há redenção sem o sangue de Cristo. Tudo que precisamos para a redenção e salvação da nossa alma, para nos reconciliar com Deus, está em Jesus Cristo. Tudo está nele. E Paulo exorta aos romanos justamente por isso. Porque os romanos estavam na época introduzindo outros meios de salvação através das suas crenças pagãs. Estava tendo uma influência dentro da igreja romana. Apesar de Paulo não ter ido em Roma quando escreveu essa carta, Paulo estava em Coríntio, mas chegou a Paulo a situação que estava acontecendo na igreja de Roma. E Paulo escreve exortando os romanos sobre a grandiosa graça de Deus e o único e suficiente Salvador que é Jesus Cristo, exortando aos romanos para não perder a sua fé genuína em Cristo, não ser influenciado por outras crenças pagãs, e que a graça de Jesus Cristo é totalmente suficiente para nós sermos salvos. Veja o que é que vai dizer em Romanos 5:8. Romanos 5, do 8 ao 10, vai dizer assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui para você. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo exorta que, ainda que o homem andasse ou anda no pecado, a graça de Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, nos regenera para reconciliarmos novamente com Deus. Veja o verso 21 do capítulo 5 de Romanos. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como o pecado reinava em nossa vida, porque através da queda de Adão, o pecado entrou na humanidade. E assim como esse pecado reina na vida da humanidade, Deus entrega seu Filho para fazer o pagamento do pecado, nos regenerando e nos reconciliando com Deus. E assim essa graça deve reinar agora em nossas vidas. Não vivemos mais debaixo do pecado, mas vivemos debaixo da graça, do favor, do dom gratuito de Deus para todo aquele que nele crê. Eu separei uns pontos aqui bem interessantes para que você entenda o que é a graça de Deus. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos. Isso se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 e 1 Coríntios 15, 10. A fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo, Efésios 2, de 8 a 9, que diz assim: pela graça fois salvo, mediante a fé. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: a graça de Deus, o dom de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a dádiva de Deus nos alcançou. E é de graça, vocês não mereciam, mas ele quis nos dar. Agora, mediante a fé, mas isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não depende do homem. A salvação, ela é totalmente dependente de Deus. Deus nos gerou a salvação através do seu Filho. O único ato de participação da salvação que o homem tem é crer. É acreditar, é ter fé nesta graça, nesta salvação e confessar a Cristo. É por isso que ele diz: pela graça somos salvos, pelo favor de Deus somos salvos, mediante a vossa fé. Porque talvez você pergunte, jovem, fale isso lá na sua sala, professor, por que que nem todos aceitam? Por que que nem todos confessam a Cristo? É porque tem que crer. A salvação e a graça é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho para todo o mundo, mas só recebe a graça quem crê. A única participação do homem é ele crer, porque a salvação está gerada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu só ler aqui para você. E ele diz assim: Deus concede graça ao crente para que seja liberto do pecado. Romanos 6, 20 ao 22. Para que nele opere tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Devemos diligentemente desejar e buscar a graça de Deus. Hebreus 4, 16. Alguns dos meios pelos quais os crentes recebem a graça de Deus são: primeiro, estudando as Escrituras Sagradas; segundo, obedecer aos seus preceitos. Isso está em João 15, 1 ao 11 e 2 Timóteo 3,15. Ouvir a proclamação do Evangelho. Lucas 24, 47. E Colossenses 3,16. Está continuamente cheio do Espírito Santo, Efésios 5,18. E participar da ceia do Senhor, Atos 2,42. A graça de Deus é gerada através da fé nas Escrituras Sagradas. A partir do momento que cremos, nós começamos a obedecer a Deus, a participar dos seus preceitos, das suas vontades, assim como na Santa Ceia. 4. A graça de Deus pode ser resistida. Sim ou não? Sim, é por isso que eu falei aqui que a graça não alcança a todos.
pois tem que crer. Alguém resiste à graça, alguém até debocha da graça da salvação, alguém até zomba da graça da salvação, pois a graça de Deus pode ser resistida, só depende do homem. Hebreus 12:15. Recebida em vão, alguns recebem essa graça em vão, 2 Coríntios 6:1. Apagada, 1 Tessalonicenses 5:19, anulada, Gálatas 2:21, e abandonada pelo crente, Gálatas 5:4. Deus, ele deu seu Filho. A graça nos alcança. E quando confessamos e somos sinceros diante de Deus, somos regenerados e transformados, santificados, e temos o prazer de servir a Jesus. Mas alguns recebem essa graça e zombam dela, desprezam, rejeitam. Outros nem recebem. Mas Deus deu o seu Filho por amor a todo aquele que crê. E o que crê não perece, mas terá a vida eterna. Partiremos para o segundo tópico. O segundo tópico da lição vai dizer o seguinte: o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. O que é o batismo? O batismo é a nossa profissão daquilo que cremos, ou seja, é a expressão da nossa fé fisicamente. Quando eu me decido batizar, estou crente, creio em Jesus, sirvo a Jesus e agora decido ser batizado, eu estou professando, expressando a minha fé em Cristo através do batismo nas águas. O batismo, para você frisar, professor, leve para o seu aluno, é a expressão física, é uma ação da nossa fé fisicamente para o mundo. É o confessando ao mundo que eu sirvo a Cristo. O batismo não salva. Algumas denominações, algumas crenças dizem que o batismo não salva ninguém. Quem salva é a nossa fé em Jesus Cristo. Foi a redenção, o sacrifício da cruz. O batismo não salva ninguém. Não tem como o batismo salvar. Oi, mano, mas como é que o senhor prova isso? Se o batismo salvasse, aquele homem da cruz não teria sido salvo e confessado a Cristo para ir ao céu. Porque quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim, Jesus vai dizer enfaticamente, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem não foi batizado. Se for assim, muitos que confessam a Jesus nos hospitais, nos seus leitos de hospitais, e alguns não chegam a sobreviver e morrem ali no hospital, não iria para o céu porque não foi batizado. Pois batismo não salva ninguém. De maneira nenhuma, não tem como o batismo salvar. O batismo é um ato de fé. A etimologia da palavra batismo é submergir. Quando desço às águas, estou dizendo morri para o mundo. E quando subo às águas, estou dizendo nasci em Cristo. É uma profissão de fé para que o mundo veja que agora eu sou uma nova criatura. O batismo tem que ser um desejo de quem quer ser batizado. É por isso que nós, assembleanos, frise isso na sua sala, não batizamos criança. Porque a criança, além de não ter o pecado, ela não tem a consciência do pecado, pois ela é inocente. Ela não tem como desejar o batismo, porque o batismo é eu professando que morri para o pecado e nasci para a vida em Cristo Jesus. Então não se batiza criança. A Assembleia de Deus só batiza pessoas conscientes, de adolescentes para cima, que já têm consciência dos seus erros e dos seus pecados. O batismo é uma profissão de fé. Vamos só ler esse versículo para fechar. Algo que não está previsto. Veja o que é que vai dizer em Romanos 13:12. Romanos, capítulo 13 e o verso 12. Diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamo-nos nas armas da luz. E vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, quando eu me batizo, eu estou dizendo, morri para as trevas e agora eu me revisto em Cristo das armas da luz, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro tópico do primeiro tópico. Nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Muitos hoje associam-se a Cristo por interesse. É o caso de Judas, que tinha só interesse na bolsa de dinheiro. Muitos hoje se chegam a Cristo por interesses próprios, como a multidão que só estavam seguindo a Cristo por causa do alimento.
Lembra da multiplicação do pão? Depois que todos são alimentados, Jesus dá uma palavra e o povo começa a se dispersar, porque não estavam ali se associando, se relacionando com Cristo por Cristo, mas por interesse. E hoje a facilidade, meu professor, de estar aqui na sua sala, é muito grande de ter pessoas interessadas em Cristo. Nós vemos aí nas redes sociais, nas televisões, pregações que não levam o homem ao arrependimento, mas que levam o homem a chegar-se a Cristo, simplesmente porque Cristo tem para dar um emprego, Cristo tem para dar uma casa, uma empresa, Cristo vai curar, Então são só associações por interesses. São poucos que abrem mão de si para ganhar a Cristo. Veja Filipenses 3,8. O que é que Paulo vai dizer em Filipenses 3,8? Deixa eu ler aqui para você. Filipenses capítulo 3, verso 8. Veja Paulo. E na verdade tenho também por certo todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Você vê que Paulo se aproximava de Cristo, Paulo tinha relacionamento com Cristo, não era por interesses materiais, não era por interesse próprio, não. Ele ainda diz, eu considero todas essas coisas daqui como esterco, mas o interesse de Paulo era relacionamento com Deus, recebendo a graça, confessando a graça e levando essa graça para os demais, para que no fim ele fosse recebido aos céus por Jesus Cristo. Mas a mudança de vida através da graça está em perder por Cristo. Cristo diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É a história do eu. Evangelho é negar o eu, é negar minhas vontades, os meus desejos, é negar aquilo que eu mais anelo para a minha carne, mas seguir a Cristo em fidelidade, amor e compaixão, com devoção e dedicação. Essa associação pela fé nos leva a ser filhos de Deus. Se associar com Cristo é ter fé que Cristo nos leva a ser filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 13 vai dizer assim, João 1,13. Deixa eu ler aqui para você. Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 13, a palavra do Senhor que nos diz assim, olha o que é que João vai dizer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja o 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que se aproximam de Deus, que creem em Deus, todos os que creem nele, foram feitos, serão feitos, são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ok, meus irmãos? Continuando agora no segundo tópico da lição, nós vamos falar sobre livres do pecado e escravo de Cristo, vivendo como livres e não escravos do pecado. Para os romanos, um escravo era um objeto, uma propriedade do seu senhor. Não era nada mais do que isso. Na cultura romana, no tempo que Paulo escreve essa carta, os romanos tinham um escravo como nada. Como não valia nada, simples objeto. Ele era o senhor e fazia daquele objeto, daquele escravo, o que ele bem quisesse. Nós éramos escravos do pecado, sem direito a nada, Efésios 2,5. Mas esse pagamento de liberdade de escravo foi pago por Cristo. Olha o que aqui Colossenses, Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 2 e o verso 14. Colossenses 2,14, veja o que é que Paulo vai dizer. Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo pagou o preço da nossa liberdade. Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo pagou a nossa liberdade. Os romanos tratavam na igreja de Roma, na igreja de Cristo que era e estava em Roma,
os escravos como escravos, o pecado como ainda aprisionando alguns. Mas Paulo disse, não, nós agora somos livres, Cristo pagou a nossa liberdade. E aí quando ele diz que cravou a cédula na cruz, ele está falando da lei. Porque na lei, se eu era um senhor e tinha alguém que me devia algo a mim e não me pagava, essa pessoa era escrava e eu pegava o nome dela e colocava o nome em destaque em um papel. E nesse papel eu colocava todo o histórico do débito dessa pessoa e colocava numa praça para que todos que passassem vissem que essa pessoa me devia. Era a humilhação. Aí Paulo diz, Deus pegou, Jesus Cristo na cruz pegou essa cédula que lhe acusava de um débito e cravou na cruz. E disse, está consumado, está feito, está pago, pois já somos livres. Cristo nos libertou do pecado. Somos escravos de orelha furada. O que era um escravo de orelha furada na época? Alguém que era escravo, mas que quando se passava um tempo, porque o escravo ou ele pagava em valor o seu débito para ser solto, ou ele pagava em serviço durante um tempo. Então o que é que acontecia? Quando se passava esse tempo que o escravo tinha que passar para pagar o seu débito para com o seu senhor, e ele tinha uma afinidade com o seu senhor, um relacionamento bom com o seu senhor, e não queria ser livre, não queria ir embora, então o seu senhor furava a sua orelha, para que todos soubessem que ele estava ali, sendo servo daquele senhor, mas que ele era livre. É o escravo da orelha furada, somos nós. O nosso débito foi pago, Cristo pagou, mas servimos a Cristo de alegria, de coração, de dedicação, de devoção. Não somos obrigados a servir a Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Somos servos do Senhor, mas servimos a Ele porque temos relacionamentos com esse Senhor, temos intimidade com esse Senhor, temos afinidade com esse Senhor e servimos a Cristo com devoção, alegria e dedicação de coração, porque Ele nos libertou e nós, o mínimo que podemos fazer é servi-lo com devoção. Veja o que é que vai dizer. O 2 Coríntios 5,17. Você anota aí, professor, e leva para o seu aluno. E lê essas referências, 2 Coríntios 5, 17. Porque agora somos novas criaturas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é mais escravo. É escravo de orelha furada. A cédula já foi cravada na cruz. O seu débito foi quitado. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e você serve a Ele por dedicação e por amor. Foi a graça que nos alcançou. A consequência do pecado, subtópico 2, a queda do jugo da morte. A consequência do pecado era certa, a morte, Romanos 6, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmãos, pecaram, todos. O pecado natural alcançou, pegou todos os homens por causa de Adão. Aí veja que aqui está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram. E a paga do pecado seria a aniquilação, a morte. Não teria liberdade, era escravo do pecado até a morte e o seu pagamento final depois de servir ao pecado seria aniquilação, morte eterna. Mas olha o que diz o versículo na parte B, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, a graça gratuita de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A graça nos alcançou, o pecado foi pago. Foi apagado, esquecido. Deus não lembra mais dos nossos pecados. E agora estamos na graça, no dom, na gratuidade de Deus que nos alcançou e vivemos livres e caminhando rumo ao céu por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje podemos viver como livres. Não em petulância e arrogância, mas com muita humildade, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Diga na sua sala, jovem,
professor. Ensine a ele lá. Muitos hoje têm olhado para o eu, muitos hoje têm olhado para alguém, se espelhado em alguém, e por isso têm se desviado e caído. E por isso têm sido frustrado e decepcionado. Mas você vai ver que na galeria de Heróis da Fé, em Hebreus 11, vai falar de grandes homens como Noé, Abraão, como grandes homens da Bíblia, heróis que temos como homens fiéis a Deus, mas em nenhum deles você vai ver a palavra dizendo, Deus mandando você olhar para eles. Não. Quando entra em Hebreus 12, o primeiro versículo vai dizer, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele é perfeito, nele não há falha, nele não há erro. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa referência. Ele é o nosso alvo. Olhando para Cristo. Destaque isso na sua sala. Temos que ter pessoas como referência, temos, mas a nossa fé não é nela, ela serve como referência. Grandes líderes que temos hoje como pessoas referência para nós, mas a nossa fé, a nossa base, o nosso alicerce está firmado em Cristo, que não tem erro, nem sombra alguma de variação. Aleluia. Olhe para Cristo, jovem, sempre. Subtópico 3, não temos mais medo. A estratégia do inimigo é acusar, ele é acusador. Vai lá no passado e pega aquilo que fizemos, que já foi esquecido por Deus e quer trazer à tona, muitas das vezes passa a nossa cara. Porque ele vive no passado, pegando o que não presta, que nós fizemos e trazendo para nós. Para passar na nossa hora quem tu era, olha o que tu fazia. Temos acusadores aqui na terra. O próprio homem ele é acusador do momento. Você não pode levar uma topada que ele já vai acusando. Mas Deus não olha para você, jovem, no passado como diabo, e nem olha para você, jovem, no presente como homem. Deus é Deus. Ele olha para você, vendo você no futuro como você será, na estatura de varão e de varoa perfeito. Deus não lhe julga pelo agora, ele lhe julga porque ele sabe que você vai vencer. Ele sabe que você vai chegar até o fim. Ele sabe que você luta para fazer isso. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele vê o que nós fazemos a partir do momento que aceitamos a Cristo. Aí sim está sendo escrito, mas o que foi feito antes de Cristo para trás, e aceitarmos a Cristo para trás, é esquecido. Olha o que é que diz em Atos 13, verso 30. Atos 13, verso 30. Veja o que é que vai dizer aí para nós. Mas Deus, Atos 13... verso 30, é isso mesmo, 13, 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Quem está ao lado de Deus é Jesus, intercedendo por mim e por você. O diabo acusa ele, olha aqui, pai, foi por ele. Olha aqui, pai, foi por ela. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem nos julga, e o julgamento de Cristo é justo e fiel. Partimos para o tópico 3, chegando ao final do nosso comentário desta lição. Já posso viver, pois nasci de novo. Subtópico 1, que diz assim, discernindo a obra de Cristo em nós. Qual foi a obra que Cristo fez em nós? Vivíamos no pecado, vivíamos distante de Deus, não tínhamos relacionamento de Deus, éramos apenas religiosos, dizíamos que era isso, era aquilo, só por tradição familiar, porque meu pai era, meu avô era, meu bisavô era, então eu era também isso, mas relacionamento com Cristo não tínhamos, intimidade com Deus nenhuma, não sabíamos nem o que era a palavra, nem o que era orar, mas Cristo fez uma grande obra na minha e na tua vida. Cristo quer fazer uma grande obra na minha e na tua vida. A graça dele vem e nos alcança. A graça dele vem e nos envolve. De maneira que nós não sabemos explicar. Sentimos o amor dele em nossa vida. Sentimos o arrependimento dos nossos erros. Não temos mais desejo de pecar. Embora pecamos, mas não temos o prazer de pecar.
E Cristo faz uma grande obra na minha e na tua vida, na família, nos lares, na sociedade. É uma obra redentora, é uma obra regeneradora, transformadora, ao qual as práticas do pecado não me dão mais prazer, mas o meu prazer é servir ao meu Deus. O meu prazer é servir com alegria ao meu Jesus. Mas a natureza carnal ainda está em mim, a natureza humana. Temos duas naturezas. Estamos na natureza humana e temos a natureza agora divina. Há um conflito entre nós. Há uma luta constante todos os dias. Eu não sei se você já viu como é o proceder quando uma águia coloca seus ovos e ela choca seus ovos, e a águia ela só pode dar 2 crias por gestação, por procriação. E dessas 2 crias só sobrevive uma. É fato, sempre. Ela só coloca 2 e sobrevive 1. E qual é o que sobrevive? Ela vai trazendo alimento para o ninho para alimentar os seus filhotes. E sempre tem um ali que ele se dedica mais em comer, e ele vai à frente e vai sempre comendo, e o outro vai ficando fraco, e ele vai comendo. Quando cresce, um está robusto, com penas grandes, pronto para voar, e o outro está decaído, fraco, morrendo. E quando pulam, um morre porque não tem pena sustentável para voar, e o outro sobrevive. Assim é a natureza humana com a natureza divina. Temos o Espírito Santo operando em nós. Temos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Temos a ação do Espírito nos orientando e nos guiando todo momento. Mas a natureza humana ainda puxa para as coisas daqui. Quem vai vencer, irmão Edmar? O que você alimentar mais. O que você dê mais sustância. Você tem alimentado a si com a palavra, com a oração, com jejum, com consagração, com louvores, com adoração, com dedicação a servir a Deus? Ou você tem alimentado a si mesmo com coisas mundanas, com coisas triviais, passageiras, momentâneas, conversas que não convêm, rodas de amigos que não convêm, brincadeiras na escola, na faculdade que não convêm? E aí vai alimentando a carne. Não faça isso. Alimente o seu espírito, sacie a sua alma na presença do Altíssimo, dobre seu joelho, ore, e Ele ali com você em joelhos dobrados lhe abraça, lhe reconforta, lhe regozija, lhe consola. Quem você tem alimentado? É a obra de Cristo em nossa vida. A obra foi feita, mas depende de nós como caminhamos com esta obra. Da maneira que vivemos na carne, mas somos guiados pelo Espírito. Romanos 8. Veja o que é que vai dizer Romanos 8, 12 ao 14. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não alimenteis, jovem, as vossas carnes, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não alimentei os vossos desejos, mas obedecei à vontades e os preceitos de Cristo. Fique firme. Não se dobre. Não se dobre. Tópico 2. Subtópico 2. O fim do império do pecado. Paulo entendia do que era império. Paulo ele era cidadão romano e cidadão judeu, hebreu. Paulo vivia em um império romano e sabia como é que funcionava o império hebreu. Paulo entendia de tudo de império. E aqui ele vai trazer para os romanos, a igreja de Roma, que estamos agora debaixo de um império celestial, de um reino celestial. Este reino, ele não é opressor, ele não é ditador,
É um reino que tem regras, é um império que tem normas, que tem princípios, mas você é livre para escolher a obedecer ou não. É por isso que eu amo esse Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Ele diz: quem quiser vir após mim. Agora vem para esse reino, vai ficar debaixo do império de Cristo, então obedeça às regras desse reino. Quem reina na tua vida, no teu coração? Quem é o centro dos teus desejos e das tuas vontades? O mundo, o império terreno ou o império celestial? É Cristo. Deixe Cristo reinar na sua vida. Deixe Cristo reinar no seu ser. Mas quem já está liberto é justificado e serve a Ele com alegria no Espírito. Veja Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Servimos a Ele com alegria no Espírito. 14, 17 de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Deixe o reino, o império de Cristo tomar a sua vida. Porque é um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo. Não tem opressão. Não era feito o império romano que oprimia os seus escravos, os seus servos. Não era feito o império judeu que com a lei obrigava o povo a obedecer a lei aonde os próprios sacerdotes não obedeciam. Não! O império de Cristo em nossas vidas é um império santo, bom, alegre pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo operar em nossas vidas. Veja o que vai dizer: se Cristo reina em nossos corações, somos livres. Romanos 5, 21. Romanos 5, 17 e 21. Romanos 5, verso 17 e verso 21. Veja o que vai dizer. Romanos 5, verso 17 ao 21. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a sua vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi o que Cristo nos deu. A graça, a justiça, a bondade. É superabundante a justiça e a graça de Deus na nossa vida. Encerrando o subtópico 3, uma vida consagrada a Deus. Como devemos nos portar entre uma geração perversa? Como nos devemos nos comportar em uma geração perversa? Simples, em santidade. Em santidade. Mas, irmão Edmar, é tão difícil. As coisas estão aí fora, fica nos sufocando, fica nos arrodeando, ao nosso derredor, mas ao seu redor estão os anjos. Em sua vida está Deus. No seu ser habita o Espírito Santo. Como você pode suportar? Como você pode entrar em uma geração, viver em santidade em uma geração perversa? Servindo a Jesus com alegria. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel foram levados para a Babilônia como escravos. Homens instruídos, meninos, jovens instruídos pelos seus pais na sua terra, jogados numa terra pagã, onde a idolatria, a perversidade, a prostituição, a anarquia andava solta. Mas eles lá, está escrito em Daniel 2, Daniel diz: e decidiu Daniel em não se contaminar com o manjar do rei, com as coisas do rei, com as propostas do rei. Aqueles 3 jovens, o rei faz uma estátua e manda todos se prostrar diante dele, daquela estátua. E quem não se prostrasse ia morrer. E eles se comportaram como crentes santos, tementes, servindo a Deus. Todos se prostraram e eles ficaram em pé, lançados em um forno, em uma fornalha ardente. E pela sua fidelidade, Deus
os conservou vivo, a ponto de até Nabucodonosor se converter e reconhecer que o Deus de Daniel, o Deus daqueles 3 jovens, era o Deus verdadeiro. A sua santidade vai impactar o mundo. A sua fidelidade a Cristo nesse mundo perverso vai resgatar muitos das armadilhas do diabo. Deus conta com você, jovem, na sua fidelidade, na sua santidade, na sua devoção, para que outros sejam resgatados das garras do diabo. Veja o que é que vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, 5 e 7. 1 Tessalonicenses 4, 5 e 7. Não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Nós, crentes salvos em Jesus Cristo, nos santificamos não para ser salvo. Você não se santifica para ser salvo. Você se santifica porque você é salvo. Você tem a alegria do Espírito, você tem a presença de Deus na sua vida, você tem a ação do Espírito Santo lhe conduzindo. Então você sente a necessidade de santificar, afastar-se da imundícia do mundo e chegar-se mais a Deus, ter mais comunhão com Deus e santificando-se, separando do mundo para servir a um Deus fiel. Você se santifica porque você é salvo, jovem da casa do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a escola que você participa, Deus abençoe o seu professor, o seu dirigente de escola dominical, que tem se dedicado todos os domingos para levar esta palavra, uma palavra de Deus para a sua sala. Que nesse trimestre a mão poderosa do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos guiando e nos orientando para que possamos chegar à Nova Canaã em santidade e devoção. Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.